Muito boa noite a todos os amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de estudos do livro A Gênese, quinto livro da codificação espírita a ser escrito, e que por isso ele aborda os outros quatro livros, e sempre que estudamos a Gênese, precisamos ter os outros quatro livros ao lado para que possamos consultar e aprofundar um pouco mais e entender o que Kardec quis falar muitas vezes, ou pelo menos procurar entender, melhor dizendo, o que Kardec quis falar muitas vezes quando ele se dedicou ao livro A Gênese. E um fato importante que a Gênese traz para nós é nos explicar a nossa estrutura, certo? A nossa estrutura enquanto encarnados, que somos formados por espírito, perispírito e corpo físico. Nós somos espíritos, mas enquanto encarnados, nós também utilizamos dessas duas ferramentas importantes ferramentas, que são o perispírito e o corpo físico. E o entendimento desse sistema em si, ele propicia um melhor entendimento e, é claro, condições de conduzirmos a nossa existência enquanto encarnados de forma mais proveitosa e de forma mais tranquila também, com menos percalços com relação ao funcionamento desse organismo, que não deixa de ser um organismo vivo, composto por várias células. Então, no final, quando nós pensamos no nosso corpo, nós precisamos pensar em uma coletividade de células sendo gerenciados por um espírito que está em um nível evolutivo, pelo menos em termos de manifestação, muito acima ou mais adiantado do que essas células em si, que não deixam também de ser seres inteligentes. E antes de continuarmos, só boa noite aqui, cumprimentando aqueles que estão no chat conosco, que é o Paulo Roberto Soares Júnior. Muito boa noite, Paulo Roberto. Flor da Manhã, muito boa noite. Equipar, boa noite. Denise Magalhães, boa noite, Denise. Maristela Oliveira, Márcio Luiz Vicentes, muito boa noite aos dois. Cardosina Belém, sempre conosco, nos auxiliando aqui aos nossos estudos e contribuindo muito. Isabel Conte, Ana Maria Santos da Silva, muito boa noite, Ana Maria. Cátia Bá, Paulo César de Felipe, Graziela Oliveira, muito boa noite. Daniel Cardoso dos Santos, Heloísa Bá, Carmen Seluc, muito boa noite a todos vocês, ao Eduardo, Márcio Ricardo Lara e Neuza Santana. Muito boa noite a todos vocês e é sempre uma grande satisfação compartilhar esses momentos e essas reflexões com todos vocês. Então, o que estamos tratando do capítulo 14 de O Livro dos Espíritos, falando sobre os fluidos, a natureza e propriedades dos fluidos. E esse capítulo, ele é formado por duas partes, natureza e propriedades dos fluidos e explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. E cada uma dessas duas partes é constituída de vários itens. Então, nós já falamos sobre elementos fluídicos e agora estamos falando sobre formação e propriedades do perispírito. Na semana passada, nós apresentamos já esse slide, em que vimos a constituição de espírito, perispírito e corpo físico, onde ao invés de nós considerarmos como camadas, nós passamos a considerar corpos nas diferentes condições de existência, formando um contínuo, certo? Sem solução de continuidade, para que essa comunicação, ou melhor, essa manifestação do espírito nessa matéria densa que nós conhecemos,
possa ser feita da melhor forma possível. Quando nós falamos da melhor forma possível, é porque quando nós pensamos em um espírito se manifestando em um corpo material tão denso, é claro que é um processo muito complexo e que não, como é que eu posso dizer, deve apresentar muitas falhas, ou é possível que haja muitas falhas, melhor dizendo, certo? A partir do momento que falta ao espírito conhecimento adequado, ou seja, porque, né, como todos nós, espíritos de um mundo de expiações e provas, somos muito teimosos, e com isso muitas vezes não selecionamos as melhores experiências para nós mesmos, então isso tudo vai acarretando algumas falhas de comunicação. Quando nós falamos essas falhas, certo, que podem se expressar na forma de enfermidades. Então, quando nós vemos a quantidade de enfermidades que existem aqui no nosso mundo, aí nós temos condições de perceber a grande possibilidade de falhas que ocorrem, certo? E essas falhas, é claro, vão acarretar um mau funcionamento ou um funcionamento não adequado desse corpo. O Márcio Luiz Vicente, ele traz um comentário ou uma pergunta, não sei bem. Ele diz: Cláudio, boa noite, Cláudio. Desculpe se estiver fora do contexto, mas a personalidade, caráter e comportamento referem-se ao espírito ou ao corpo físico? É sempre o espírito, Márcio, certo? Então, nossa personalidade, nosso caráter, nosso comportamento está relacionado com o espírito. É o espírito que pensa, ponto. É ele que comanda, ponto. Agora, essas células, porque nós falamos agora há pouco que o nosso corpo é uma coletividade de células, essas células elas não se expressam na forma de caráter, em decorrência, né, certo, da sua natureza de expressão ainda muito rudimentar. Então, elas são seres inteligentes, é claro, mas elas são focadas na manutenção do corpo, no funcionamento do corpo, certo? Mas elas não são capazes, por exemplo, a dar uma característica comportamental para esse corpo. Agora, como nós falamos, a comunicação ela precisa ser feita. Então, quando a comunicação entre espírito e células do corpo, é porque muitas vezes nós falamos espírito e corpo, a comunicação. Mas o corpo, ele se expressa por essa coletividade de seres inteligentes. Então é a comunicação entre o espírito e outros seres inteligentes, que são as células. Então, por isso que quando ocorre falha da comunicação, aí nós temos o surgimento de enfermidades, certo? No nosso nível evolutivo, com todas as nossas mazelas, nós somos capazes de criar muitas falhas de comunicação nossa, enquanto espíritos, com as nossas próprias células. Espero ter esclarecido aí a sua questão. Então, retornando, nós apresentamos esse slide. Nós vimos também esse slide, que é a hierarquia, né, para o encarnado na Terra, onde nós vemos que o espírito é o proprietário, porque no final é ele que manda. O perispírito seria o diretor, porque todos os comandos são passados através do perispírito. E o corpo seria o operário, ou todas as nossas células seriam os operários.
E esse perispírito, ele é elaborado paulatinamente através das várias experiências. Eu sei que aqui nós focamos no perispírito, porque estamos trabalhando no perispírito, mas o corpo também foi elaborado paulatinamente, né? Então, o perispírito é que molda o corpo. Então, o espírito trabalha na estruturação do seu perispírito e também do corpo físico, mas o corpo é moldado pelo perispírito, tá bem? E aí nós começamos nesse slide falando sobre o corpo físico. Nosso corpo ele é formado por trilhões de células, dos mais variados tipos e funções. Então, trilhões de células são muitas células, certo? Quando nós pensamos que nosso corpo é uma coletividade de trilhões de células. Não são milhões, não são bilhões, mas trilhões. E essas variadas células, elas formam todos os nossos órgãos e a constituição, certo? Então nós temos, por exemplo, o sangue, os glóbulos brancos e glóbulos vermelhos são células. Os neurônios são células. As células musculares, as células epiteliais da pele, células renais, etc, 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 etc. Então, quando nós pensamos na variedade de órgãos e estruturas que nós temos a mesma variedade de células, certo? Então, são seres inteligentes se manifestando de diferentes formas. Isso é importante para nós entendermos, porque todas as células do nosso corpo elas se originam a partir da diferenciação celular, tá? Então, quando nós pensamos que nós temos, por exemplo, só para aqui duas, né? Células epiteliais e os neurônios, que são células também, ou células neuronais. Então, nós temos duas células completamente diferentes em estrutura. Então, são manifestações, são seres inteligentes se manifestando com corpos, porque a célula, o corpo celular, né, material, não deixa de ser o corpo de expressão desses seres inteligentes. Então, são seres inteligentes se manifestando nesse mundo material como células muito diferentes. E elas têm uma vida própria, elas dependem de nós para viver no sentido de estar num ambiente propício. Mas se nós tirarmos essas células e colocarmos num ambiente propício, elas continuam vivendo. Então essas células elas são capazes de sobreviver mesmo quando retiradas do nosso corpo, certo? Basta para isso ela estar em um meio adequado em que encontre alimento e o que ela necessita para se manter viva. Tá bem? Então, apesar desses seres inteligentes fazerem parte dessa estrutura, que é o nosso corpo, elas têm uma vida particular, uma vida pessoal. E essa vida, para a célula continuar vivendo, ela independe de nós. É claro, ela só depende porque precisa de um meio adequado. E no nosso organismo, no nosso corpo, as células encontram um meio adequado para viver. A partir do momento que não encontre meio adequado, elas morrem, certo? Então, quando retiradas, elas são, se forem colocadas num ambiente propício, onde tem alimentação, limpeza do ambiente, porque elas se alimentam e excretam também, elas podem continuar vivas durante muito tempo. Não é pouco tempo, não. Bem? Então, só aí nós já temos uma noção do nosso corpo, tá? E aí nós já podemos
não pensar mais no nosso corpo como um bloco de matéria, mas como uma estrutura viva composta de trilhões de seres vivos. E por que é importante nós termos essa noção? Porque nós somos responsáveis por esses trilhões de seres vivos. Então nós falamos muito, enchemos a boca para dizer que Jesus é o governador do nosso planeta e ele gerencia, ele cuida de nós. Tá bem. Não estou dizendo que isso não é verdade, ou não seja verdade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se nós admiramos tanto Jesus por cuidar de todos nós, espíritos encarnados e desencarnados ligados a esse planeta, por que nós não podemos fazer o mesmo que Jesus? Certo? Agora não vamos cuidar dos encarnados e desencarnados, mas nós vamos cuidar desses trilhões de células. Isso é algo que nós precisamos pensar. Se eu desejo, se eu acredito, né, que esse trabalho de Jesus é importante para com tantos seres vivos, eu posso fazer a mesma coisa, porque o meu trabalho é importante para esses trilhões de seres vivos. Tá bem? E nós somos responsáveis por eles. Então, similarmente, vamos dizer, Deus deu a Jesus a responsabilidade de cuidar de nós. Sim. Mas Deus também me deu a responsabilidade de cuidar desses trilhões de células que convivem comigo ao longo dessa encarnação. Torres Pastorino foi um espírita, né, estudioso, e ele escreveu vários livros intitulados A Sabedoria do Evangelho. São vários livros com esse mesmo título, né? Livro 1, volume 1, 2 e etc. Em um desses volumes, ele diz o seguinte, na avaliação dele, que nós, enquanto espíritos, fomos as células de Jesus enquanto ele precisava encarnar. Não estou falando há 2000 anos atrás, quando ele esteve entre nós, não, porque ali ele não precisava mais encarnar. Estou dizendo quando ele precisava encarnar. E aí, sendo isso verdade, Jesus cuida de nós até hoje. E aí nós podemos começar cuidando desse corpo de forma adequada, tá? Para depois nós sermos o Jesus das nossas células. Quando elas já estiverem, é claro, no nível evolutivo mais avançado, se manifestando de forma mais complexa. Melhor dizendo. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, eu dei uma pausa porque eu vi aqui algum comentário. Então é o Paulo César de Felipe. Não, tem o Paulo Roberto antes. Cláudio, do mesmo modo que somos inteligência suprema, causa primária de todas as coisas para todos os seres que compõem nosso corpo, será que nós não seríamos as células de um corpo muito maior? Assim, em uma avaliação mais ampla, nós podemos dizer que nós somos as células dessa humanidade que hoje em dia está ligada à Terra. Certo? Então, nós podemos, em uma avaliação mais ampla, dizer que sim. O Paulo César diz o seguinte: Cláudio, os transplantes de órgão fala bem disso. Isso não foi uma pergunta, achei que era uma pergunta, mas não, é só um comentário. Sim, né? Que são seres inteligentes. Então podemos voltar? No livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 2, item Retrato do Corpo Mental,
André Luiz começa a nos esclarecer muito a respeito dessa questão. Ele diz o seguinte: claro está, portanto, que ele, o perispírito, prossegue em manifestação incessante além do sepulcro, formação sutil. Então, o perispírito prossegue em manifestação incessante. Isso nós podemos compreender como ele passa a ser o nosso corpo físico, certo? Porque o corpo físico é o nosso último corpo de expressão. É esse que nós chamamos de corpo físico. Agora ele diz o seguinte, que essa estrutura é extremamente porosa e plástica, em cuja textura as células, noutra faixa vibratória, aí nós já começamos a ver que o nosso perispírito é formado também por células em outra faixa vibratória. Isso significa o quê? Que nossas células, elas possuem perispírito também. Todo ser inteligente, para se manifestar na matéria densa, necessita de perispírito. E aí muda um pouco a nossa conceituação sobre perispírito, porque ele deixa de ser um bloco, né? Porque nós imaginamos o nosso perispírito como aquela visão das camadas de cebola nos traz um entendimento muito equivocado. E aí a gente pensa que é uma casca que reveste o espírito. Mas não é uma casca, ela é uma estrutura. As várias camadas do perispírito são várias estruturas, compostas também de células, pelo menos essas camadas mais próximas da materialidade. E aí ele diz que no perispírito nossas células estão noutra faixa vibratória. Isso significa o quê? Que nossas células se manifestam através do seu perispírito. Se distribuem mais ou menos a feição das partículas coloides. Nós vamos falar sobre o que é coloide. Comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos, os estados de forma, né, ou mantendo a forma, conforme o campo mental a que se ajusta. Então aqui nós vemos a importância desse campo mental, desse gerenciamento dessas células, do nosso respeito para o corpo físico como sendo constituído de seres inteligentes. Porque elas vão se manifestar conforme o campo mental, o nosso campo mental, certo? O que são partículas coloides? Só para nós entendermos. Então, neblina, por exemplo, é um coloide. Espuma é coloide, gel é coloide, pedra-pomes é coloide, tintas são coloides, vidros coloridos, todos esses são coloides. Coloides são sistemas nos quais um ou mais componentes apresentam pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro a 1 micrômetro e não sedimentam pela ação da gravidade. Então, são partículas extremamente pequenas que elas não se sedimentam, quer dizer, não vão para o fundo, por exemplo. Então, é como a neblina. A neblina, as partículas, as gotículas de água são muito pequenas e elas não descem até o chão, não vão para o chão, elas ficam flutuando no ar. Então, isso, né, de descer para o fundo, isso se chama sedimentação. Então, essas estruturas, né, os coloides, elas não se sedimentam. Então, são partículas extremamente pequenas, num meio qualquer, e que se mantêm ali nesse meio, sem irem para o fundo, seja lá do que for. Então, as células
com a feição de coloides no perispírito, nós colocamos essa interpretação. É apenas uma interpretação, certo? Para nós podermos formar uma ideia acerca do que é esse perispírito, tá? Então, na esquerda, nós tivemos o perispírito como é comumente imaginado. Um bloco, uma casca, né? A gente não sabe muito bem como é que imagina, cada um imagina. Mas quando nós vamos para essa descrição de André Luiz e também tudo que estamos estudando no livro A Gênese, nós já temos esse perispírito como um corpo, certo? Um corpo semelhante ou equivalente ao nosso corpo físico, só que em outra faixa vibratória, com as células presentes nesse corpo ou nessa estrutura. Então, às vezes, eu brincando, costumo dizer, né? Brincando, mas falando a verdade, né? Porque às vezes a gente fala a verdade em tom de brincadeira. E quando nós pensamos no nosso desencarne ou no desencarne nosso, né? Na verdade, nós estamos falando no desencarne desses trilhões de células. Nós temos como nós desencarnando, mas o desencarne é desses trilhões de células. Certo? Só para nós pensarmos que não é Aí por isso que aquela visão, às vezes também representação, né, que bota um desenhozinho de um corpo deitado e eu e espírito levantando, como se saindo de dentro daquele corpo, são ilustrações que eu acho que às vezes mais complicam do que ajudam. Né? Muitas vezes em nome de uma didática, mas eu acho que causa mais confusão do que outra coisa, porque leva a um entendimento equivocado. Certo? Então o espírito não está dentro do corpo, ele se levanta no desencarne. O que ocorre é as amarras, elas são soltas. As amarras que ligam essas várias condições de existência, certo? Ou, para usar a terminologia de André Luiz, faixa vibratória. Nessas várias faixas vibratórias. Então, são essas amarras que vão se soltando. E com isso, é claro, essas células também vão se desligando, porque as amarras do perispírito ao corpo físico, ela ocorre pelas células, certo? E aí essas amarras vão se soltando. Então, o que nós temos é a desencarnação desses trilhões de células. Tá bem? E aí, o que acontece? Como tem as várias faixas vibratórias, quando essas amarras se soltam, uma faixa vibratória, deixa de receber a informação da faixa vibratória imediatamente abaixo. Tá? Ou mais sutil. Então, nosso corpo, que está na faixa vibratória da matéria, deixa de receber informação dessa faixa vibratória imediata ao nosso plano aqui. Me fiz claro? Ficou claro de entender? Por favor, deixe um comentário se ficou claro, só para eu saber que eu consegui me expressar de uma forma correta. O Eduardo diz o seguinte: Cláudio, você entende que cada célula necessariamente será um espírito? Digo, a mesma célula vai evoluindo até que o princípio inteligente se elevado à categoria de espírito? Eu, particularmente, eu não gosto desse termo princípio inteligente e espírito, eu não faço essa distinção. O ser inteligente é espírito, e acabou, tá? Então, cada célula é um ser inteligente, sim. Tá bem?
E esse ser inteligente, que se momentaneamente está se expressando como uma célula, a partir do momento que ele vai galgando, assimilando conhecimento, ele vai se expressando em formas mais complexas. Então, hoje é uma célula, né? Amanhã já vai gerenciar, por exemplo, uma estrutura multicelular. Então, esse é o processo. Começa gerenciando uma célula, depois já começa gerenciando estruturas mais complexas, com mais de uma célula, até chegar ao nosso estágio que gerenciamos uma estrutura com trilhões de células. Tá bem? Espero ter deixado claro. Mais algum comentário? A Graziela diz: lei do trabalho, já em ação plena nessa formação divina do corpo humano. Isso mesmo, Graziela. A gente trabalha o tempo todo. Vários disseram que ficou claro. Muito obrigado. O Paulo Roberto diz: estou com dificuldade para entender, mas vendo o vídeo mais uma vez vou entender melhor. Paulo, de repente você assistindo o vídeo, mas também temos o complemento, né? Então, de repente, com o complemento, ficará mais fácil de entender o que nós estamos querendo passar, tá bem? Mas são conceitos um tanto quanto complexos de expressar, certo? Então, também tenho muita dificuldade de colocar em palavras. E, de repente, sua dificuldade é em decorrência da minha dificuldade, tá? Então, eu espero que, ouvindo mais de uma vez, você consiga te sanar as suas dúvidas. O Eduardo agradece a explicação, então ficou claro. Muito obrigado, Eduardo. Em Evolução em Dois Mundos, novamente, André Luiz diz o seguinte... já no item estrutura mental das células. Olha, vamos perceber bem o que André Luiz está trazendo para nós. Estrutura mental das células. A Neuza, ela diz que ela também está com dificuldades. Neuza, vamos ver se, com continuidade do nosso estudo, pode sanar as suas dúvidas, tá bem? Se não, assiste o vídeo novamente e deixa o comentário onde você ficou com dúvida, que aí nós procuramos tratar depois, tá bem? André Luiz diz o seguinte: é importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados, na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células. Então veja o que André Luiz está falando para nós. Que as células, elas possuem uma estrutura mental. É claro, porque elas são seres inteligentes. Sendo seres inteligentes, é preciso ter uma estrutura mental associada. Então, essa colocação de André Luiz, ele só vem corroborar essa colocação de que as células são seres inteligentes, se expressando no mundo material. Zenilda diz que vai assistir, mas que vai rever porque chegou atrasado. Sim, Zenilda, revendo, eu acho, né, é interessante realmente você rever, porque nós falamos muita coisa hoje. O nosso estudo hoje foi bem complexo, né, e interessante. Pelo menos para mim foi muito interessante. Ou está sendo muito interessante, melhor dizendo. Então, André Luiz corrobora essa questão. Então, né, quando nós falamos nós espíritos, nos comunicando com o nosso corpo, parece que é o ser inteligente se comunicando com uma estrutura material, certo? Como se fosse um objeto.
manipulando, né? Como eu manipulo aqui o mouse do meu computador, coisa do tipo. Mas é mais profundo do que isso, porque sou eu, um ser inteligente, me comunicando com outros seres inteligentes, que são as nossas células. Então, eu sou um ser inteligente me comunicando com vocês, que são seres inteligentes, usando uma linguagem própria. Então, aqui, como nós estamos no Brasil, eu estou falando em português e vocês estão entendendo em português. É a nossa linguagem de comunicação no Brasil, é a língua portuguesa. Se nós estivéssemos nos Estados Unidos, ou melhor, se nós fôssemos americanos, né? Porque se nós estivéssemos, né? Poderíamos continuar falando em português, mas se nós fôssemos americanos, ou se esse estudo fosse voltado para o povo americano, nós estaríamos falando em inglês, porque aí a linguagem de comunicação já é o idioma inglês, a língua inglesa. Então, seres inteligentes se comunicam através de linguagem própria. Então, eu, espírito, um ser inteligente, me comunico com o meu corpo, que é formado por seres inteligentes, através de uma linguagem própria. E aí nós temos todo um funcionamento desse organismo, certo? Agora vamos imaginar que eu soubesse falar russo, não sei, mas vamos imaginar. E de repente eu começasse a falar russo aqui, né? Começasse a conduzir o estudo em russo. Pode até ser que algum de vocês fale russo e fosse entender. Mas é provável que não. Se alguém entender, um, dois, que seja. Então aí nós já vemos que a comunicação ela começa a ser falha. Agora podemos até ter um exemplo um pouco mais realista, porque nós estamos nos comunicando através da internet. Então, se essa internet começar a falhar, o que eu falo aqui chegaria com falhas até vocês, faltando, né, palavras ou com chiado, e não necessariamente vocês entenderiam corretamente o que eu quero dizer. E o que ia acontecer? Vocês iam entender uma coisa que eu não estou falando, eu estou falando outra. Mas na cabeça de vocês, o entendimento seria um. Então, quando ocorre essa falha de comunicação entre espírito e as células do corpo, essas células elas entendem de forma equivocada. Entendendo de forma errada, elas não funcionarão corretamente, surgindo então as enfermidades, certo? Das mais diversas. Nós temos alguns comentários. A Maristela diz: sim, os comandos mentais, tal como do espírito para o perispírito. Isso mesmo, Maristela. Agora, como é que são meus comandos mentais, né? Por isso nós precisamos pensar. Eu desejo ter saúde. Eu imagino que todos vocês desejam ter saúde. Então, nosso comando, o que eu desejo para passar para minhas células, é a informação relacionada com saúde. Agora, como é que eu faço isso? Pensando em saúde, 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 saúde? Não necessariamente. Eu penso em comportamento saudável. Então não adianta eu apenas dizer para as minhas células: eu quero ter saúde, eu quero ter saúde. Eu preciso ter comportamento saudável. Meu pensamento está voltado para a saúde. Não é que eu pense em saúde. Eu estou com um pensamento voltado para a saúde. E como é que é um pensamento voltado para a saúde? Selecionando, por exemplo, a alimentação, selecionando atividades adequadas para o corpo, para a manutenção, né, da saúde do corpo.
exercícios físicos, certo? E aqui nós já falamos, acho que eu falei aqui, não lembro, que muitas vezes nós vamos ao médico quando temos uma doença qualquer, como uma enfermidade qualquer, o médico nos passa várias orientações sobre coisas que devemos fazer, hábitos que devemos adotar, e o medicamento. Basicamente, nós esquecemos ou não prestamos atenção nas orientações que eles nos passam, apenas no remédio. Então vamos para casa, ou passamos na farmácia, compramos o remédio, começamos a tomar o remédio, mas tudo que ele falou sobre os cuidados para com a saúde, nós esquecemos. Medicamento não é cuidado com saúde. Medicamento é reparação de algo que está errado, certo? Isso que precisamos ter em mente. Quando eu vou ao médico, ele me prescreve um medicamento, eu vou na farmácia, compro e começo a tomar esse remédio, eu estou reparando algo que está errado. Então, remédio é reparação de algo que não está bem. Não é cuidados com a saúde. Cuidados com a saúde são as práticas de profilaxia, de cuidados para que eu não chegue à situação em que algo pare de funcionar ou funcione de forma errada. E aí eu preciso de um remédio para reparar o que não está bem. Ficou claro? Então não é, não, eu vou ao médico e tomo o remédio direitinho. Não, eu vou ao médico e isso que eu deveria dizer, né? Eu vou ao médico e sigo as orientações direitinho. E tomo remédio também, conforme prescrição, certo? E aí eu procuro adequar meus hábitos para uma condição saudável. Isso eu estou pensando em saúde. As minhas células, elas percebem que eu estou pensando em saúde. Elas seguem o comando mental, mas, além disso, elas têm material para trabalhar com saúde, certo? Porque o que eu estou ingerindo, o que nós estaríamos ingerindo, são todos aqueles compostos ou alimentos necessários para a manutenção da saúde, necessários e adequados. Espero ter deixado claro. Paulo César diz: Cláudio, na tua avaliação, os espíritos superiores esperam que nós, encarnados, tenhamos integral conhecimento do corpo espiritual e processos pertinentes, ou a saber que eles existem já são suficientes no momento? Só saber que eles existem não é suficiente. Nós precisamos trabalhar com esse corpo, porque essas células são responsabilidades nossas, ou estão sob a nossa responsabilidade, certo? Então, se eu quero ou eu gostaria que esses mentores me auxiliassem na manutenção da saúde, eu preciso fornecer material para eles. Eu preciso que o meu corpo esteja saudável. Ou melhor dizendo, eu preciso que as minhas práticas, meus hábitos sejam saudáveis. Então, não adiantaria, por exemplo, eu pedir aos mentores para cuidar da minha suposta glicose alta, por exemplo, se eu consumo bebidas com alto teor de açúcar, tá? Então eu digo, não, minha glicose está alta, mentores, por favor, me ajudem a baixar a glicose. Mas o que eu espero que eles façam? Certo? É isso que eu preciso pensar. Se eu estou ingerindo bebidas com alto teor de açúcar. Milagres não existem, como nós falamos antes. Nós precisamos ter isso em mente e colocar em prática. Nós espíritas gostamos muito de falar que milagres não existem, mas nós continuamos buscando por milagres.
Então, se eu tenho minha alimentação controlada, adequada e minha glicose está alta, eu posso pedir esses mentores para me auxiliarem, tá? Eles têm material para fazer. Se tiverem condições de fazer, assim eles o farão. Nós precisamos ter em mente isso. Se os espíritos tiverem condições de nos ajudar, eles farão tudo que estão ao alcance deles. Ponto. Isso é fé, tá? Fé raciocinada. Eu tenho fé que os meus mentores, certos mentores das casas espíritas que eu apresento, estudo, que eu frequento, eles farão tudo para me ajudar. Só que eu preciso dar condições de. Ficou claro? Paulo Roberto diz: Cláudio, você tocou em um ponto muito interessante, porque os espíritos se comunicam em mental, né? Mentalmente, ou seja, a linguagem mental pelas ideias. Isso mesmo, Paulo Roberto. O Paulo César, afinal, a finalidade da atual encarnação passa por esses conhecimentos? Sim, Paulo César, passa por esses conhecimentos, sim. É a nossa responsabilidade, tá bem? Nosso corpo é nossa responsabilidade. E eu aprendo a conduzir a minha existência como espírito cuidando do meu corpo. Se eu não cuidar do corpo, certamente, né, o progresso dessa encarnação será prejudicado. Tá? Por isso é fundamental nós entendermos isso. E a Maristela diz: como disse Jesus, faça por onde que eu te ajudarei. Sim, é o famoso bate na porta e ela abrirá. Bater na porta é fazer por onde, né? Não é só pedir. Senão nós estaríamos falando em milagres, e milagres não existem. Sempre precisamos ter isso em mente. Milagres não existem. Precisamos bater na porta para que ela se abra e não ficar sentado esperando que a porta certa se abra, né, por um milagre. Já são 10 para as 9, então nós paramos por aqui, nesse slide. Na semana que vem, nós continuaremos falando sobre princípios inteligentes rudimentares, ainda no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, como não temos mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, esperamos ter respondido tudo de forma satisfatória. Se não ficou, deixem seus comentários no vídeo ou então tragam, né, as perguntas na semana que vem. E aí nós podemos começar abordando as perguntas, tá certo? Então, logo de início, né, antes do vídeo começar, do estudo propriamente começar, nós temos ali o relógio, né, o cronômetro, e depois a vinheta. Então, já deixa o comentário. Cláudio, eu tenho uma pergunta, eu gostaria de começar com um questionamento, que aí a gente já começa ali. Ana Maria dos Santos, ela diz o seguinte, vamos só ler o comentário da Ana Maria. Eu estou entendendo que você está falando que nós devemos ter consciência da nossa responsabilidade enquanto espírito imortal. E quando encarnado, também temos a mesma responsabilidade do cuidado conosco. É exatamente isso, Ana Maria. É isso que nos cabe nessa encarnação, certo? Cuidar desses trilhões de células. Então vamos fazer a nossa pequena prece de encerramento, elevando nossos pensamentos, agradecendo a Deus e a Jesus
pela possibilidade que temos, Senhor, de entrar em contato com essa doutrina que nos auxilia, nos esclarece tanto. Agradecemos a toda ajuda que recebemos dos nossos mentores, dos mentores das casas espíritas, de todos os mentores, Senhor, que pairam nesse mundo de expiações e provas, buscando auxiliar aqueles que necessitam. Agradecidos, Pai, pedimos sua bênção para todos nós, porque somos todos necessitados do seu amparo. E assim, Senhor, agradecidos, pedimos sua permissão para encerrarmos o estudo dessa noite. Então, muito obrigado a todos vocês pela presença, pela participação. Desejo um bom descanso, muita paz e nos encontramos aqui novamente na terça-feira que vem, às 21 horas. Muita paz a todos e até lá.